E é isso, galera. Meu nome é Nelly Nagaki e esse é mais um vídeo do canal Que História. O vídeo de hoje foi um pedido de algumas pessoas que tinham um pouco de dificuldade de separar o que é patrimônio material de imaterial. Por ser um assunto relacionado à cultura, ele vai englobar várias outras áreas: história, geografia, artes e todos os outros afins. Então, é algo que sempre vai ser recorrente, sempre onde você for estudar que tem a área de humanas. Para a gente poder entender o que é patrimônio cultural material e imaterial, a gente primeiro tem que entender o que é um patrimônio, certo? O patrimônio cultural, ele pode ser definido como um bem ou bens de natureza material e imaterial. Material é algo que você toca, certo? Então, tangível. Algo que eu posso tocar é algo material. Algo imaterial é algo que eu não posso tocar. Pode ser uma música, pode ser uma ideia, pode ser um hábito. Então, coisas que você toca é material, coisas que você não toca é imaterial. Então, daí já dá para dar uma facilitada no entendimento. Então, patrimônio cultural. Então, o que é um patrimônio cultural para a minha cidade? É tudo aquilo que representa uma característica importante para aquela cidade, para aquele povo, para aquela nação. Então, um hábito cultural característico daquele povo, daquele local, ele é um patrimônio cultural. Por exemplo, beber chimarrão para as pessoas do sul, comer ginga com tapioca para as pessoas aqui de Natal, quem não conhece. Então, patrimônio cultural é algo que representa a característica de identidade de um grupo de pessoas. Pode ser nacional, regional, local, estadual, e aí vai depender do patrimônio. Agora você pergunta, quem que define o que é um patrimônio para um lugar ou para outro? Existe um órgão no Brasil responsável por isso, é o IPHAN, é o Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional. Ele é que é responsável tanto por identificar quanto por preservar esses patrimônios. Por exemplo, se o patrimônio material é um museu, então o responsável por fazer a manutenção e tudo mais será o IPHAN, para evitar que as pessoas modifiquem a estrutura, que danifiquem e etc. Então existe um órgão que é responsável por isso, e ele é o IPHAN. Agora vamos lá. Então a gente já sabe o que é o patrimônio histórico e a gente já sabe quem é o órgão responsável. Agora a gente vai descobrir qual a diferença e exemplos de cada um. A gente aprendeu que patrimônio imaterial é aquilo intangível e que não toca, né? Que você não consegue tocar. Como exemplo de intangíveis, a gente vai ter saberes, habilidades, hábitos culturais, manifestações literárias, manifestações artísticas, feiras, culinária, hábitos de gírias, hábitos de fala. Então, tudo isso é imaterial, algo que você não toca. Vou dar um exemplo. Feira de Caruaru. A feira, ela existe. Tem coisas na feira. Você pode tocar nas coisas da feira, mas você não toca a feira, porque ela é um momento, é um ritual, é um local, né? Então, você não toca na feira, você toca em coisas da feira, entendeu? Há uma discussão sobre se comidas é imaterial ou material. Então, ela se enquadra nos dois, porque você toca a comida, mas você não toca no preparo. Então, por exemplo, o milho não é um patrimônio, o milho é um alimento. Mas o que você faz com o milho é um patrimônio, por exemplo, canjica, pamonha, munguzá. Então, esse preparo é um preparo cultural. Algo que existe aqui no Nordeste não existe no Sul ou existe no Norte. Então, o preparo é cultura. Então, o preparo é imaterial. A comida em si é material. Ficou mais fácil? Então, como exemplos de patrimônios imateriais, você pode ter o Círio de Nazaré, lá no Pará, a Feira de Caruaru, como eu falei, a história do samba, né? O hábito de fazer samba do Rio de Janeiro. Você tem comidas como ginga com tapioca aqui no Rio Grande do Norte. Então, tudo isso se enquadra em patrimônios imateriais. E você pode ter um vastidão de... O ofício das baianas, lá da Bahia, é um exemplo de patrimônio imaterial. Aquelas roupas, vestimenta, de como fazer. Não é qualquer pessoa que chega assim, vou fazer uma acarajé. Então, tem toda uma ritualística para fazer. Como bens materiais, como o próprio nome diz, é matéria, você toca. Então, você vai ter
ele vai se enquadrar em outras características, certo? Ele pode ser arqueológico, ele pode ser paisagístico, ele pode ser artístico. Então, ele vai ter vários enquadranços mais dentrinhos, assim. Ele vai entrar dentro de outras características. E aí, dentro disso, você vai ter coisas que você toca, por exemplo, um teatro, um conjunto arquitetônico de um lugar, por exemplo, Ouro Preto, né? Então, você vai ter coisas que você vai poder tocar e eles fazem parte daquele lugar. O Corcovado é um exemplo dele. Você pode tocar no Corcovado, aquela pedra gigante. Então, e aí ele se divide também em dois. É o patrimônio móvel e o imóvel. O imóvel é que ele não pode se mover, né? Então, tipo, ele vai ficar lá para sempre. Então, se eu quiser ver o Corcovado, eu tenho que ir no Rio de Janeiro. Ele não vai vir até mim. Mas pode ser um patrimônio móvel, por exemplo, uma coleção arqueológica, um acervo de museu, obras literárias, vários livros, pinturas. Então, elas são... elas existem, eu posso tocar nelas, mas elas são móveis. Então, eu posso vou fazer uma exposição de peças arqueológicas e elas vão passear por vários museus no Brasil. Então, eu posso fazer isso. Pegar essas obras que são, né, tocáveis, são bens materiais, mas eles podem circular o Brasil todo. Então, dos bens materiais, eles podem ser móveis ou imóveis. E como exemplo, eu já falei, por exemplo, o conjunto arquitetônico de Ouro Preto, você pode ser os lençóis maranhenses, o Corcovado, o Cristo Redentor. Pode ser... Acabou a criatividade. Vocês entenderam? A variedade é muito grande. Cada estado, cada região, ela tem uma quantidade muito grande. Por exemplo, aqui no estado a gente tem o maior cajueiro do mundo, que ele pode ser, esse patrimônio, ele pode ser natural ou não. Então, cajueiro é algo natural, é uma planta, né? Ou ele pode ser uma estrutura arquitetônica, que ele não é natural. Espero que tenha ficado mais simples para vocês entenderem. Então, a diferença entre patrimônio material e imaterial. O que quer dizer? Então, se chegar uma questão do Enem, questão na sua prova, para você dizer o que é cada um. Então, eu toco, eu não toco, dá para mover, não dá para mover. Então, dá para você já ter uma noção bem mais fácil, tá? Então, além desse vídeo, que vocês podem ver quantas vezes você quiser, também estou disponibilizando uma imagem do arquivo em imagem e em PDF, o que vocês acharem mais cômodo para vocês fazerem um download aqui na descrição do vídeo. E aí ele tem um esqueminha que vocês podem usar o esquema direto ou transcrever para outro lugar, como vocês quiserem. Então, ele tá o esqueminha com um resumo dessa explicação que eu dei. Fica mais fácil para vocês estudar e vocês fixar melhor o que vocês aprenderam. Então, dê o like se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acharam, o que vocês não gostaram, quais as ideias para os próximos vídeos. E é isso aí. Isso aí, galera. Lembrando, sigam também no Instagram, que eu estou sempre postando coisa lá, vendo os comentários. Então, qualquer dúvida, pode falar comigo pelo Instagram, pode falar por aqui, que eu vou responder todas. Valeu, galera.